Fala, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a depender do horário que você está aí nos acompanhando. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do SEDASB. Hoje, em um dia muito especial, onde celebramos, em 11 de maio de 2025, 19 anos de nossa história. Então é uma alegria imensa estar com vocês aqui e a gente acolhe, né, nessa nossa casa virtual a todas e todos para um momento especial. E se você chegou até aqui, já aproveito para pedir para compartilhar o link com seus amigos, com todo mundo aí nas suas redes de contato, para poder acompanhar também este momento maravilhoso. E é claro, eu estou aqui hoje em boa companhia, porque afinal de contas, celebrar, a gente celebra com quem a gente gosta, né? E a gente gosta de quem está aí do outro lado da telinha e gosta de um rebanho de gente que está aqui nos acompanhando hoje. Por isso, acolho com muito carinho Leandra, seja bem-vinda, ela que é associada do SEDASB, pedagoga, economista e tem muito a contribuir com esse momento de hoje. Obrigada, Climério. Queria também agradecer o convite, mas agradecer também a companhia aqui de Thelma, de Renato, a sua, dizer que é uma satisfação, uma alegria enorme estar aqui celebrando com vocês esses 19 anos do SEDASB, nesse podcast, né, que é o Troca de Saberes, que a gente tem um carinho enorme, já estamos aqui no segundo episódio, né, trazendo esse conteúdo para falar sobre esses 19 anos do SEDASB. Então, agradeço e a gente espera também contribuir com o debate aí sobre o convênio semiárido e da importância que o SEDASB tem para o tema ao longo desses 19 anos. Então, também compartilhando aqui dessa mesa, dessa roda de bate-papo, nós temos ele, que é associado do SEDASB, membro também do Núcleo de Articulação Institucional da instituição e também da Remela de Gato. Companheiro Renato, seja bem-vindo. Obrigado, primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um aconchego a todos aqueles que estão participando. Estou muito feliz de estar compartilhando desse momento importantíssimo, né, que é comemorar os 19 anos do SEDASB, hoje, 11 de maio de 2025. É uma alegria para todos nós, né? Para nós que estamos aqui, nessa mesa, nesse podcast. E também a você que está aí acompanhando a gente, que também acompanhou a nossa história, acompanha a nossa história, faz parte da nossa história. Eu queria trazer aqui os associados, os trabalhadores, né, os companheiros e companheiras que ajudou e ajudam a construir essa história de 19 anos, essa caminhada do SEDASB até aqui. É uma alegria muito grande estar participando com todos vocês e todas desse nosso podcast, trazendo a história dos 19 anos do SEDASB. Então, são 19 anos de lutas, mística e muito afeto. E nós temos aqui conosco também a companheira Thelma, ela que é associada do SEDASB, sindicalista, uma mulher guerreira, vinda da cidade mais bonita da Bahia, Cândido Sales. Seja bem-vinda, Thelma. Pode dar sua saudação ao nosso povo. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme, né, ter por esse convite que vocês me fizeram para estar participando desse momento. São 19 anos, né, de muita história, muita coisa boa, né, tem acontecido. E é um prazer enorme ser sócia, né, dessa entidade, ser sócia fundadora, né? Para mim é um orgulho, né, estar acompanhando e estar fazendo parte dessa história, né? Que são muitas coisas, né, que nós temos para celebrar, né? Então é um prazer enorme mesmo estar aqui e assim deixando também assim, né, na minha fala inicial, um abraço para todos os agricultores e agricultoras, né? Que estou aqui representando. Não é fácil, né, a vida, né, do agricultor que está lá na sua propriedade, na dificuldade, e a gente sabe da importância do nascimento do SEDASB, né, na vida de cada agricultor e cada agricultora. E eu falo isso com experiência própria, que faço parte, né,
dessa trajetória e a gente sabe a importância, né, que tem para cada um de nós, né? E é um momento muito importante mesmo, tá assim, juntamente com vocês aqui hoje, né, para estar fazendo essa celebração, né, desses 19 anos. Então, nestes 19 anos, tivemos muitos encontros, muitas alegrias, muitas festas, né? E muita luta. E a nossa luta, ela se faz também com música, com poesia e com ternura. E por isso, dentro do SEDASB, não foi à toa que nasceu a banda Remela de Gato. E Remela de Gato, a gente diz que ela é composta por quem está, né? Por quem está no evento, que toca um instrumento, que canta uma música, a gente sempre convida. Normalmente uma composição muito comum é Renato e eu fazendo presente. E agora a gente vai aqui aproveitar esse momento para, também celebrando os 19 anos, trazer Remela de Gato para esse palco, trazer Remela de Gato para que entre aí na sua casa, no seu espaço de trabalho, por meio de uma música que retrata muito a corrida e a caminhada das SEBs, retrata muito esses 19 anos do SEDASB. O nome da música é A Viagem, é uma música de muita luta, dos reflexos da nossa luta nas SEBs, que mostra que a caminhada não é fácil, mas a caminhada vale a pena. Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho. Tinha um sorriso e o sorriso ainda valia. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei, mas eu cheguei, mas eu cheguei. Eu vim depressa, eu não vim de caminhão, eu vim a jato neste asfalto e nesse chão. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. Que lindeza, né, gente? O SEDASB também, a caminhada até aqui, né? Teve muita coisa difícil, mas também é feita de música, de mística e também das coisas boas que foram acontecendo na nossa viagem, né? Aliás, na viagem do SEDASB, que também é nossa, né? Desde 2006. E a gente chegou até aqui e a gente chega para ficar, né, Climério? Exato. E é importante termos talvez pouca gente saiba, mas a gente está aproveitando esse bate-papo para fazer memória também. E aí o nome SEDASB, ele surgiu antes mesmo da criação da instituição. Companheiros nossos de muita luta e resistência, como o companheiro Isaltiene, que já fez a sua passagem, é uma pessoa que temos um carinho enorme, juntamente com o companheiro Elcio, companheiro de Assísio, debateram durante o tempo a criação de uma organização aqui na região sudoeste. E aí depois, com a chegada dos projetos de convivência com o semiárido, a partir da Comissão Pastoral da Terra, nós avançamos nesse debate da criação de uma organização e aí criamos o SEDASB em 11 de maio de 2006. E o que é interessante nessa história, Thelma deve recordar, né? O nome SEDASB, quem criou foi o companheiro Elcio, né? Primeiro ele tinha lá o nome SEDASB, Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Sudoeste da Bahia, e como nós debatíamos muito a convivência com o semiárido, nós acrescentamos, né? Essa parte não foi Elcio, foi a Assembleia que acrescentou o nome Convivência. Então, nós temos aí o Centro de Convivência e Desenvolvimento Agroecológico do Sudoeste da Bahia, nasceu desse diálogo. E uma outra curiosidade, não querendo me alongar, que tem muita coisa para conversar, é a criação da logo, né? Nós temos aí a logo do SEDASB com aquelas mãos, aquela folha e a gota d'água, olha ela aqui, ó, representada. Essa logo também foi uma criação nossa, né, da equipe do SEDASB, interpretando aqui a mão de agricultores e agricultoras das diversas raças, interpretando aqui a agricultura camponesa, agricultura familiar e camponesa, e também a água
né, representada pela gota, a gota ali que representa toda essa diversidade e a nossa luta inicial que foi para que os agricultores e agricultoras tivessem água e água de qualidade em sua propriedade. Então, para a gente é uma alegria enorme. Primeiro, e uma alegria também para a gente é ter feito, na verdade, ter sido presenteado por uma agricultora, né, de lá de Maracás, Rosa, que confeccionou em Ponte Cruz esse estandarte, né, que muito nos representa e representa muito essa história que o Climério está trazendo aqui agora, né? Então, assim, de certa forma, a gente precisa muito agradecer a Rosa por ter nos presenteado com essa arte tão bem elaborada, né? Tão bem feita. Ô, Thelma, e assim, você que é associada fundadora do SEDASB, está aqui desde o início contribuindo com essa instituição, já foi secretária, tesoureira, contribuiu de diversas formas. Para você, qual a importância do SEDASB para o agricultor e agricultora da nossa região e do nosso estado? Ô, Climério, eu vejo assim com bons olhos a grande importância, porque assim, através do SEDASB aconteceu a mudança, né, na vida das famílias, né, dos agricultores. Porque antes a gente sabe do sofrimento, né, que principalmente a mulher passava, né, Verdade. de estar, né, não tinha água, não tinha água de qualidade, não tinha o acesso, né, à água, o sofrimento. Então, assim, e com isso, com a chegada principalmente da cisterna, entre outros, né, programas que o SEDASB tem executado, tem a questão também que traz o conhecimento, né, a autoestima das famílias, porque quando se tem água, né, ali já tem o primeiro passo, né, atende aquela necessidade, mas aí vem muita coisa depois, né? As pessoas, às vezes, do campo, eles não acreditavam no potencial, né? A pessoa não acredita no potencial. Então, assim, com os encontros, os momentos, né, de interação que tinha, os intercâmbios, isso traz muito autoestima para as famílias, né? A pessoa conhece o valor, o verdadeiro valor que o camponês tem, né? Que até então, às vezes, a gente vê nas escolas, até a gente já tem questionado isso, do professor passar para o aluno que ele precisa estudar bastante para não ser igual o pai e a mãe que vive ali na roça sofrendo. Então, assim, a gente precisa colocar esses pontos no aluno, num jovem. Ele precisa buscar o conhecimento para melhorar a qualidade de vida. E o SEDAD trouxe isso, né? Trouxe assim que as pessoas agricultor hoje, mas com autoestima, que ele tem valor, que ele tem importância, né? Porque é quem está ali produzindo alimento saudável, né, com dignidade, né? Porque assim, hoje as famílias não sofrem mais como antes, né? É claro que precisa mudar muito, mas assim, o SEDASB trouxe muita oportunidade, né, através da execução, né, dos projetos e as políticas acontecendo de fato na vida dos agricultores. Isso é muito importante. Que depoimento enriquecedor para podermos compreender a importância dessa instituição para quem ela foi criada, né? Os agricultores e agricultoras. Mas eu queria ouvir de Renato também um pouquinho sobre a fundação do SEDASB, o que que motivou, assim. Eu já falei um pouquinho, mas eu queria te ouvir também aí. É interessante, Guilherme, nessa fala de Thelma, ela traz os elementos que, de certa forma, fomentou, né, a criação do SEDASB, que foi criado com uma resposta, né, à necessidade dos agricultores e das agricultoras, familiares, ansiosos por formação na assistência técnica, né, na extensão rural, na perspectiva da agroecologia. Então, foi muito nesse campo, né? E também discutindo a questão de a gente trabalhar os processos de formação também com a captação de água de chuva, tanto para consumo humano, para beber, mas também para produção, para descendentação animal, né? Então, foi algo que revolucionou nessa perspectiva. Então, para a gente que estava naquela assembleia, naquele momento, né? Foi muito bom. Foi muito emocionante a gente estar debatendo esse anseio dos agricultores e agricultoras, e também dizer que antes da criação do SEDASB, antes dessa assembleia, a instituição
né, antes de ser SEDASB, na verdade, já desenvolvia esses trabalhos, né? Quando era na época aí desde a CPT, de 1999. Então, já vinha trabalhando na região e com essa assembleia para a criação, para a formação de SEDASB, se debateu muito esse anseio, sabe? E foi um momento muito forte, porque promoveu tudo isso que Thelma trouxe, né? Na sua fala, no seu depoimento. E eu acho que a gente consegue aí atingir aquilo que a gente tanto almejava, né? Junto com os agricultores e agricultoras. Olha, ouvir a fala de Thelma, a fala de Renato, faz a gente rememorar muita coisa, né? Inclusive as inseguranças iniciais. Afinal de contas, estávamos em um ambiente seguro, né? Só para deixar quem está nos acompanhando ciente, a execução dos programas de convivência com o semiárido, aí, cisternas, né, e outras políticas públicas na época, eram todas feitas pela CPT, a Comissão Pastoral da Terra, junto com a Arquidiocese de Vitória da Conquista, né, com o Padre Vasco, Padre Gesso, Everaldo, uma turma boa que estava junto conosco. E aí, quando a gente vai criar o SEDASB, e Padre Vasco, ele era pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças de Cândido Sales, e aí a gente, por meio da paróquia, começou a executar os programas aqui na região. E quando vai criar o SEDASB, gerou uma insegurança na gente. Não era fácil, né? A gente sair de uma estrutura que já era toda montada e sair para uma organização nova para poder trabalhar. Mas recebemos todo o apoio de Padre Vasco, também de Padre Gesso, das lideranças locais. Tanto é que a motivação veio com toda essa turma que se uniu conosco na criação da organização. E já se vão aí, né, 19 anos de história, de muita labuta, né? E nesse caminho, né, Leandra chegou também, chegou um pouquinho depois, mas chegou com a motivação e acrescentou demais à organização, junto com ela muitas outras pessoas. Mas eu queria, Leandra, entender assim, o que te motivou inicialmente, o que o SEDASB representou e representa em sua vida. Então, Climério, eu chego em 2008, né, 2 anos após a fundação do SEDASB. Eu já tenho uma história, assim, antes de chegar no SEDASB, com o associativismo, com o sindicalismo, muito inspirada por a minha mãe, né, que é sindicalista, sempre foi, lá no meu município de Encruzilhada, trabalho com as associações, a gente já tinha passado também por presidência de associação, e o SEDASB faz parte de uma rede, né, que é a ASA, que tem as comissões municipais, né? Então, eu chego no SEDASB através das comissões executivas municipais, que a gente fazia parte lá no município, e aí recebi o convite para vir como monitora de RH, né? Então, foi algo que mudou a minha vida e até a minha trajetória, né? Porque disso já vim para a Vitória da Conquista, trabalhar no SEDASB, passei por vários trabalhos, várias funções, né, na instituição. E eu tenho assim um orgulho imenso, né, de fazer parte dessa instituição que tem uma relação muito honesta e muito ética também com as pessoas que trabalham na instituição, viu, Thelma? A gente tem um carinho enorme pelos agricultores e agricultoras, mas também a gente tem um carinho e trata também com muito respeito os trabalhadores e trabalhadoras da instituição. Então, o que me fez chegar foi a comissão executiva municipal, mas o que me fez eu ficar é esse carinho que a gente tem. A gente também tem no SEDASB um espaço que a gente tem para se capacitar enquanto profissional. Então, eu me considero, assim, hoje, uma profissional muito boa no que eu faço, porque o SEDASB me permitiu fazer uma universidade, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado. Então, o SEDASB é essa instituição também que nos permite nos qualificar também como profissionais, mas nos permite também ser pessoas melhores, né? À medida que a gente se relaciona com pessoas assim e faz trocas de afeto, de amizade, posso dizer que hoje eu construí amizades muito profundas e muito verdadeiras no SEDASB, então isso também é muito importante, assim, para a gente como ser humano, né? Então, tá nesse espaço, tá nessa organização que tem proporcionado também
esses afetos, essas trocas de amizade, para além também da entrega que a instituição faz, né, da responsabilidade que a instituição tem com os agricultores e agricultoras aí dos vários territórios, né, que a gente tem atuação. Então, que alegria ouvir tanta riqueza, né? O que motivou Leandra, com certeza, é o que nos motiva também, é o que faz a gente permanecer associado do SEDASB, se relacionando com as pessoas de forma ética, de forma comprometida. E tanto é que a nossa relação com o agricultor e com a agricultora, que é o mais importante, é sempre uma relação de troca, né? Nunca de imposição. É uma relação horizontalizada, onde o diálogo é uma constante, né? E aí Thelma falava sobre a luta pela água, e a gente tem como estrutura de luta a política de convivência com o semiárido, mas depois nós estendemos essa relação para outros biomas, né? Para o Cerrado, para a Mata Atlântica, lutamos por todos os biomas na Bahia. Mas, voltando um pouquinho à convivência com o semiárido, uma música que faz parte de nossa história, né, que está também ali no nosso DNA, eu posso assim dizer, é a música de Gogó, né, do Roberto Malvese, chamada Água de Chuva. Ela é uma música que toca a gente de forma muito profunda. E Gogó, você é uma inspiração, um motivo para que todos nós acreditemos na nossa caminhada. Você é uma pessoa mística, né? E essa música, ela retrata isso, né? É uma música que você fez para falar sobre cisternas, falar sobre o cuidado com a água, sobre a importância de pensar no clima. E hoje a gente está vendo aí, vivendo um momento de emergência climática. E essa música ela vem nos mostrar o quanto nós temos que olhar para as tecnologias sociais como a salvaguarda e algo que pode realmente contribuir para a salvação do nosso planeta. Então, eu vou convidar a Renato aqui mais uma vez para a gente fazer Água de Chuva. A gente sempre toca ela um pouquinho diferente de Gogó, viu? Um pouquinho mais ritmada. Gogó coloca um, um- um jeito de tocar que ele tem ali muito forte e a gente toca um pouquinho mais ritmado, então eu peço aí a licença poética, viu, companheiro, para que a gente possa fazer de um jeitinho diferente. Primeiro, só lembrando que essa música tornou-se um hino para nós, né? Na todas as atividades que a gente vai fazer, essa música ela é indispensável porque retrata muitos que você já colocou, né? Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai do céu, guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. No pé da casa você faz sua cisterna e guarda a água que o céu lhe enviou. É dom de Deus, é água limpa, é coisa linda. Todo idoso, o menino e a menina podem beber, que é água pura e cristalina. Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai do céu, guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. Você ainda vai lembrar dos passarinhos e dos bichinhos que precisam de beber. São dons de Deus, nossos irmãos, nossos vizinhos. Fazendo isso, honrará São Francisco, Aivia Pina, Conselheiro e Padre Cícero. Colher água. Bem, Gogó aqui com a gente, né, nos presenteia com essa bela obra de arte, mas que também é muito pedagógica, né, essa música, porque ela nos leva a refletir sobre a convivência com o semiárido e sobre um elemento que é fundamental da convivência, que é a estocagem, né? A gente precisa estocar água, né?
Então, essa música realmente, assim, não pode faltar mesmo, viu, Renato, nas nossas atividades. E É um me faz GRH, lembrar né? também bastante de Padre Vasco, né? Que em todos os Sim, sim. momentos ele fazia questão de cantar essa Essa música, né? música é verdade. Nosso professor, Padre Vasco, né? E toda a música é um GRH, né? Se a gente segui-la completa, GRH é o curso que é aplicado nos programas de convivência com semiárido de primeira água, que se chama Gerenciamento de Recursos Hídricos. E essa música, seguindo ela direitinho, a gente tem aí um verdadeiro GRH. Então, gente, a gente está aqui nós quatro, mas não apenas nós temos convidadas e convidados especiais e vamos começar com um convidado muito especial, vindo lá de Várzea da Rosa, o Bruguili das Canelas Finas, como ele é chamado também, né? É o nosso poeta retratista que tem aí uma mensagem e um presente para os 19 anos do SEDASB. O nosso poeta e retratista, Aguinaldo Rocha. Agroecologia, bem viver, convivência com o semiárido. 19 anos do SEDASB. E eu celebro com essa gente querida dizendo assim: era uma vez um quintal nas brenhas do meu sertão, se enfeitou com as cisternas daquelas de produção, as cercas foram enfeitadas com ramas de mangalô, foi a maior boniteza quando o milho bonecou. Tomatinhos coloridos, coisa linda, especial, alimentos de verdade enfeitam todo o quintal. Mesa cheia, farturosa, colorida e com sabor. É comida de verdade, partilhamento de amor. Gente, Beleza. olha, ouvi Gogó com Água de Chuva e agora ouvir essa poesia de Aguinaldo é algo que nos motiva e nos sensibiliza para dizer que vale a pena seguir nessa caminhada. É uma caminhada, não é? E aí eu quero trazer aqui uma música de Raul Seixas chamada Prelúdio. Raul Seixas dizia na canção: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E nós, enquanto SEDASB, nós não estamos sozinhos, estamos de mãos dadas com muita gente. Pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas que se tornam organismos vivos nessa caminhada. É difícil citar todo mundo aqui, a gente até comete algumas injustiças de não lembrar algumas pessoas, mas a gente precisa fazer memória de quem está conosco nesta caminhada. Por isso, Leandra, queria que você falasse para a gente aí, e a aba? O que é a aba? Qual a importância do SEDASB na aba? Por que que o SEDASB entrou na aba? E por que que a aba aceitou o SEDASB? Então, Climere, quem está nos vendo, nos escutando, né? A ABA, Articulação de Agroecologia na Bahia, é uma rede que participa dela, ou que congrega junto com ela várias organizações, né? A ABA nasceu em 2012 com o objetivo de fazer o debate sobre agroecologia aqui na Bahia e também tem o objetivo de ser essa rede que consegue agregar as organizações, assim como o SEDASB, né, que na sua gênese trabalha com a agroecologia, que nos diversos territórios do estado da Bahia trabalha com a agroecologia. Então, a ABA, ela nasce para juntar também essas organizações nos vários territórios da Bahia para fazer esse debate sobre a agroecologia nos territórios, mas também fazer o debate sobre o direito à agroecologia que os agricultores e agricultoras têm, mas também os povos da cidade têm direito a uma vida agroecológica. Então, a ABA é essa rede mobilizadora, mas também é uma rede que faz a militância, que faz o debate com o poder público no que se diz respeito a políticas públicas de agroecologia na Bahia. Então, a gente tem um carinho enorme por esse espaço. O SEDASB hoje está como uma das organizações que faz parte da organização da ABA, né? Então, a gente está presente aí em vários territórios do estado da Bahia enquanto ABA e dialogando, mas também trocando, sabe, Renato, para conhecer as outras experiências que outras organizações que estão fazendo agroecologia, como é que essas organizações elas fazem agroecologia lá nos seus territórios,
quais metodologias elas usam, o que elas têm de diferente, mas que também a gente pode estar trabalhando aqui no nosso território, sabe, Climério? Então, a aba é esse espaço também que nos aproxima das organizações agroecológicas no estado da Bahia. Então, acho que Leandra pontua com tanta clareza para a gente a importância de estarmos unidos, né? De estarmos de mãos Sim, dadas. Aqui na nossa base tem as diversas associações nos municípios, as paróquias, né? Os conselhos municipais. E somado a isso, Leandra, ainda dialogando sobre parcerias, eu queria convidar, né, mais uma mulher guerreira, parceira. Ela está vindo direto da Princesinha do Sertão, né, da Princesa do Sertão, Feira de Santana. Queria convidar a nossa querida Célia Firmo. Célia, Chega para fala cá, pra Célia. gente aí, o que é o Fórum Baiano? Qual a importância do SEDASB no Fórum Baiano da Agricultura Familiar, o nosso famoso FBAF? O Fórum Baiano da Agricultura Familiar é uma articulação formada por 47 organizações que atuam com a agricultura familiar e o desenvolvimento rural da Bahia. Essas organizações estão nos 27 territórios da entidade, atuando desde a organização da propriedade, a organização da produtiva, como também estimulando a auto-organização dos povos do campo. O SEDASB, com muita honra, é uma das organizações que faz parte do Fórum Baiano da Agricultura Familiar. Sua trajetória inspiradora na agroecologia, na convivência com o semiárido e nas organizações das comunidades vem estimulando que outras organizações surjam nos territórios onde o SEDASB atua, mas, sobretudo, vem atuando de forma a estimular e a ajudar no processo de auto-organização da agricultura familiar em todo o estado da Bahia e até mesmo, não somente no estado da Bahia, ultrapassando as barreiras do estado e contribuindo em todo o semiárido brasileiro. Então, eu quero desejar vida longa ao SEDASB e quero dizer que nós, do Fórum Baiano da Agricultura Familiar, temos muita honra e muito orgulho dessa instituição tão importante que é o SEDASB. Desejamos vida longa e que essa trajetória de luta se multiplique por muitos e muitos anos e que muitas e muitas conquistas venham na trajetória do SEDASB e de todas as organizações e de todas as pessoas que fazem parte dessa importantíssima instituição para a Bahia e para todo o semiárido. Minha querida, olha que vídeo e que fala que nos motiva, o seu carinho com o SEDASB, a sua força nos inspira demais. Agradeço de coração por você ter nos apresentado aqui o Fórum Baiano da Agricultura Familiar, ter dito da importância do SEDASB nesse espaço, que para nós é um espaço muito necessário. Repito, você e Leandra deixaram aqui para a gente mensagens de que quando a gente está unido, quando as organizações que fazemos parte se encontram em rede, a luta se torna mais leve. Que ela nunca vai ser fácil, mas ela se torna mais leve. E aí a nossa mística também torna a nossa luta mais leve, viu, Thelma? Por isso que eu vou chamar Renato de novo aqui para a gente fazer mais uma moda, né? Dessa vez aqui eu quero te convidar, Renato, para a gente visitar um poeta muito importante para nós. Para quem é da SEBS e vivenciou a luta e a missão que a Igreja Católica, por meio das comunidades eclesiais de base, teve, Zé Vicente é uma pessoa que tem um significado na vida de cada um que fez parte da SEBS. Eu, particularmente, posso dizer que ele foi uma das pessoas que me ensinou a tocar violão. Eu não o conheço pessoalmente, mas foi através das músicas dele que eu me motivei a tocar violão, me motivei a aprender para poder animar os nossos encontros. Então, vou aproveitar esse momento aqui para a gente falar um pouco de que a luta que temos, ela é missão de todos nós. Vamos lá. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como chuva em terra seca. Eu sou como chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para
pra saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu tenho mel, sabor de céu. Eu vivo para amar e para servir. Eu tenho mel, sabor de céu. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou. E é assim, viu, gente, os nossos encontros, as atividades que nós executamos, que nós desenvolvemos nas comunidades, mas também aqui, quando tem nossos encontros, é assim, com muita música, com muita animação, porque a gente sabe que a luta também é feita com arte, com música, mas porque ela faz a gente esperançar, né? A gente faz a gente também ficar mais sensível também. E a música é esse instrumento, né, místico, artístico, que nos leva também a refletir. Pense numa música dessa que a gente acabou de ouvir, né? A gente vive para amar e para servir. Então, o serviço a gente está a serviço, é a gente fazer também a militância e a defesa dos direitos das comunidades, dos territórios, né? A música é esse elemento também que nos permite aproximar das pessoas, né? Às vezes a gente está nos encontros, aí o pessoal está meio tímido, aí você pega um instrumento, pega uma coisa, faz uma música, você já percebe que o encontro, o evento já se transforma, né? Porque a energia das pessoas eleva o evento, né? E a música tem esse poder de elevar a energia das pessoas, né? Então, os eventos a gente sempre prioriza, né, Climério, a música, a mística, porque são elementos que tocam as pessoas, que tocam os sentimentos das pessoas, né? Isso é muito bonito de fazer uma luta também, que é regada também com música, com arte, com a mística, né? Com tantos outros elementos artísticos e poéticos, né? Assim como é a poesia de Aguinaldo no nosso meio, né? E a letra das músicas já fala nossa realidade, né? E faz essa reflexão, né? Reflexão do que é a Desperta nossa também, né? caminhada e a luta, né, do dia a dia. Sim, Isso é bom sim. demais. É isso mesmo. E assim, a música ela fica muito evidente com essa missão que Deus nos dá, né? Para a gente seguir firmes e fortes nessa luta, nessa labuta. Então, achei muito o que Leandro traz, assim, né? É muito místico. E eu acho que para nós que realizamos as atividades, os nossos encontros, né? Se não tiver a música, se não tiver a música para poder animar as pessoas, para poder trazer, inclusive, através da letra, né? Que remete muito à nossa história, à nossa caminhada. Então é muito nisso, né? E Remela de Gato, Renato, o que você tem aí para nos dizer? Que banda é essa, afinal? Afinal de contas, ela tocou. Nós estamos falando de alegria, de Pois animação. é, a Remela de Gato tem esse papel importante aí. Essa banda. Rapaz, é uma história interessante, né? A banda Remela de Gato, ela nasce assim, antes do Cedasmo nascer. Na verdade, ela ganha o nome Remela de Gato a partir de que o Cedasmo surge, né? Então, assim, é muito histórico também para a gente, é importante. Desde o surgimento do Cedasmo, surge também essa banda que não tinha nomenclatura, né? Antes, nos outros encontros que a gente promovia. E assim, todos os nossos encontros, desde da época da CPT, né, junto com a paróquia de Cândido Sales, e também a Arquidiocese, que gestava os projetos, né? A gente fazia os nossos encontros, mas não tinha um nome. E aí, a partir da criação do CEDAS, nos encontros microrregionais, nos territoriais, o pessoal começou a ficar curioso. Poxa, vocês têm um grupo de pessoas que se constrói aí, né? Quem chega
faz parte da banda, quem tem poesia, quem tem o dom de tocar qualquer instrumento, chega ali, tá à vontade dos instrumentos, pega, toca e compõe a banda naquele momento, naquela atividade. E aí foi curioso porque nós estávamos no encontro e começou a brincadeira, mas pô, vocês tocam tão bem, como é o nome da banda? E aí surgiu, né, o padre Heber, o Heber, que trabalhava com a gente no SEDASB e hoje então está padre, né, da paróquia de Carinhanha, né, um carinho muito grande por padre Heber, que ajudava também a gente a animar os nossos encontros, né? E aí alguém falou assim, como é que é o nome da banda? Ele, é a banda Credos Pai. Aí, não, 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 é a banda Vixe Maria. Aí, dos nossos agricultores, um senhorzinho estava no fundo da plenária e falou que nada, o nome da banda é a banda Remela de Gato. E aí, todo mundo foi um motivo de muita gargalhada, né, naquele momento, e todo mundo dava risada, e meu Deus do céu, que nome esquisito e tal. Mas ficou curioso o nome Remela de Gato, porque quando anuncia, aí todo mundo fica, meu Deus, que banda é essa, né? E aí é motivo de muita alegria, para nós, né, Leandra, porque quando a gente teve a oportunidade de participar com a banda, né, com esse nome, nas atividades do SEDASB e de outros encontros também dos outros movimentos, nós fomos convidados para fazer parte da Romaria da Terra e das Águas. Então, sabe, Thelma, foi um momento que, inclusive, quando a nossa empresária da banda, ela se titulariza empresária da banda, a nossa amiga Regina Dantas, ela fala com muito carinho, ela anunciou em plena Romaria, né? A plenária com mais de 5.000 pessoas, a esplanada, e ela vai e anuncia. Gente, nós vamos ter hoje a Noite Cultural, a banda Remela de Gato. Foi uma risadagem só, todo mundo. E aí todo mundo, a boa parte a maior parte das pessoas que estavam ali ficaram curiosos para ir ver a banda Remela de Gato, né? Então, fomos convidados para participar da Romaria da Terra e das Águas, né? E a partir daí foram 5 anos consecutivos, né? O pessoal pedindo a gente para poder participar. Inclusive já tem convite para a Romaria da Terra e das Águas Arrasou. em 2025 agora, né? Nós ficamos aí por conta da pandemia afastados, né? Porque não teve as edições, então a gente acabou ficando afastado. Mas agora retorna o convite. E tivemos a oportunidade, a honra também de participar do 10º Conasa, né? Foi um momento muito, muito rico para a gente, muito forte e oportuno para nós, né? Do SEDASB, através da banda Remela de Gato, mostrar o nosso trabalho. E nós temos também o companheiro Hélio Marinho, que compõe também essa banda, ele também tem um trabalho autoral, né? Inclusive gravou o CD lá em Bom Jesus da Lapa, numa oportunidade da Romaria. Então eu queria trazer também aqui, né, Hélio Marinho, que é um artista do nosso meio, do nosso convívio, e que faz parte da banda Remela de Gato e também tem seu trabalho autoral. Então a alegria é essa, sabe? De compor a banda Remela de Gato e fazer acontecer, motivar, animar os nossos encontros, os nossos eventos. Então, só para reforçar aqui o que Renato falou, para contribuir um pouco, Remela de Gato tocou no 10º Conasa, realizado no ano passado, lá em Piranhas e Canindé de São Francisco. Aí, Não é pouca coisa, não. Alagoas e Sergipe, né? Então, nós tivemos a honra, né? Tivemos o privilégio de dividir o palco com Gogó, Leandra, na noite que celebramos os Do SEDASB 25 pro anos, Estrelato, né? 25 anos da ASA, do SEDASB para o Estrelato, exatamente. Então, assim, para a gente é uma alegria muito grande, né? E assim, Thelma, 19 anos de luta, mística e muito afeto. Este é o nosso podcast, Troca de Saberes, e a gente está aqui com essa alegria de estar compartilhando as nossas histórias. Pedimos a você que se inscreva no nosso canal, divulgue aí, compartilhe o link com quem você conhece. Ó, estamos aí a poucos inscritos para chegar a 10.000 inscritos, viu? Desafio aí para você nos ajudar, compartilhando o link com todo mundo nos grupos de WhatsApp, pede, fala da importância. Lá no canal do YouTube, né, no nosso canal do YouTube, tem muita informação. Nós temos agricultores e agricultoras que usam do espaço para poder
compartilhar suas experiências. Então, é um instrumento de luta, é um instrumento também de formação. Compartilhe o link, divulgue não só o nosso podcast, mas divulgue aí o canal do SEDASB, divulgue o Instagram do SEDASB, que também é uma ferramenta de luta, é uma ferramenta de informação, o Facebook. Agora nós estamos também no TikTok, Leandra. Pois é, né? Tá Coisa chique. interessante, até TikTok nós temos. Então, olha, Tá moderninha, hein? tá moderninho, exato. Siga a gente lá no TikTok. Então, tem aí também as plataformas de áudio, o Spotify, o Deezer, né? Eu até nem sei, o Deezer parece só o Deezer, né? Mas aí a gente já É isso comecei mesmo. a entender o que é. A gente tá usando esses instrumentos para chegar até você, até os agricultores e agricultoras e divulgar aí a nossa luta, a nossa caminhada, viu? Então é um convite mesmo. Mas, falando de parceria, Renato, tem parceiros fundamentais da nossa história. Esses, com certeza, nos dão ali a base para a gente se sustentar e ter firmeza. Leandra, sem as comissões municipais, a gente não conseguiria trabalhar. Quem está lá na base, conhece a realidade do município, conhece o dia a dia, são os atores principais dessa peça que a gente está aqui construindo nesse universo maravilhoso. E aqui nós temos uma pessoa que é associada do SEDASB, sindicalista, guerreira, já foi presidente do Sindicato de Cândido Sales, contribui demais com o SEDASB, contribui demais com as comissões municipais. Thelma, e qual a importância das comissões municipais para o SEDASB e do SEDASB para as comissões municipais? Qual é o papel aí de um e de outro nesse processo? Você poderia falar para a gente? Então, primeiro, só para deixar mais claro, eu já estou no segundo mandato de presidente do sindicato, né? Estou terminando o meu segundo mandato. Com muita, né, muita luta e muito orgulho, né, de estar lá esse tempo todo. E quando o SEDASB nasceu, eu já estava na direção do sindicato em outro cargo, mas a gente está nessa caminhada até hoje. E nós podemos ver que o SEDASB tem a missão, né, de caminhar junto com as instituições nos municípios, né, no qual ela atua. E o SEDASB tem cumprido essa missão, né, de estar dando suporte, de estar sendo parceiro. E nos municípios, né, não é só em Cândido Sales, mas em todos os municípios em que o SEDASB atua, tem as parcerias, né, através dos órgãos, né, que representa, né, a população, que é o qual o sindicato, né, a Igreja Católica, as associações e também o poder público, né, que hoje faz parte também, né, dessa comissão. E isso é muito importante, porque isso prova que o SEDASB está cumprindo essa missão, né, de estar atuando no município e está tendo a participação, né, da população nas decisões, porque a gente sabe que quando vem uma política pública para um município, todo mundo precisa estar envolvido. E através dessa comissão é a oportunidade, né, todo o povo estar por dentro e estar conhecendo e estar também podendo contribuir, né, com, com o acontecimento das políticas, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que existem os conselhos, né, municipais. E a comissão essa comissão que o SEDASB cria no município é um conselho, né? E é a oportunidade que a gente tem de discutir, né? De tomar as decisões conjuntas, né? Isso faz parte do cotidiano, né, da gente, né? Essa caminhada toda do SEDASB foi dessa forma que é realizado no município. Então, nós lá do sindicato mesmo, a gente fica muito feliz de poder estar fazendo parte, né, dessa comissão, da gente estar junto com vocês lá em tudo que o SEDASB realiza, a gente está junto, caminhando junto, né, tomando as decisões, a gente ajuda e também somos ajudados, né, assim, a igreja, por exemplo, é um momento em que a igreja faz parte, né, a Igreja Católica faz parte dessa comissão, as comunidades, né, que são contempladas com os projetos, né, sabe que ali a comunidade em si, até lá na base, sabe da importância, né, de estar junto, estar caminhando junto, tá passando as informações, porque a gente sabe que a gente precisa de muita informação, né? Então, se a gente tem essas parcerias, as informações chegam mais rápido, né? Nas equipes, né? Para trabalhar. Então, é muito importante mesmo.
E através da comissão é que as políticas chegam, né? E não passa sem passar por essa comissão. Então, é a garantia que a população está participando, né, das discussões e da execução das políticas lá em cada município, né, sendo implantadas. É um pouco isso, né? Que as comissões, afinal de contas, são elas que conhecem os municípios, Né? os municípios, né, as As comunidades, né, famílias, né? as famílias. A gente sabe que toda política pública ela tem um perfil de pessoa a ser atendida, né, dentro daquela política pública. E quem é que conhece essas pessoas, onde elas estão, principalmente as que mais precisam? A gente sempre fala no CEDASB que a gente precisa chegar nas comunidades mais distantes, as que estão mais distantes das ações do poder público, né? É lá que a gente precisa chegar e é lá que a comissão municipal nos leva. Então, a comissão municipal ela tem esse papel também de jogar luz nessas comunidades que muitas vezes ficam lá mais escondidas, mais afastadas, né? E que ainda não receberam os seus direitos, né? Então, acho que as comissões municipais elas têm esse papel, mas tem também um papel que a gente chama de controle social, né, da política pública, porque uma política pública ela precisa também ter a interação dos atores sociais, né, das organizações da sociedade civil, das organizações representativas das classes, né, como é o sindicato, né. Então, penso que a comissão municipal é isso também, sabe, Renato? É esse controle social da política pública. E assim, Leandra, pegando um pouco dessa sua fala, compartilhando também, Thelma, que grande importância da comissão municipal é porque quem consegue, Leandra, validar todo o processo, né? Quando a gente chega com uma política pública que senta com a comissão executiva do município para debater a melhor estratégia, né, de execução, da própria comissão dizer onde é que é o ponto mais vulnerável, a comunidade que mais precisa, que é prioridade, é constituída uma ata e é documentada toda essa ação, né? Então, Leandra, eu acho que existe essa importância também, né, de validar todo o Com processo. certeza. Né? E aí, Thelma tá no CEDASB, né? Como ela já colocou desde o início, né? Não é só Thelma que faz parte do CEDASB, a família de Thelma acaba fazendo parte, assim como a minha, a de Climério, a de Renato, né? Porque quando a gente vem, a família da gente vem junto. E aí tem um caso muito emblemático para nós de Thelma, porque a gente conheceu Débora pequenininha, né? A gente ia lá atrás da assinatura de Thelma, porque Thelma é a diretora financeira do SEDASB por um tempo. E aí Débora era pequena, né? Hoje Débora é uma mulher trabalhadora, uma técnica, né? Uma profissional e que integra a equipe do SEDASB. E eu queria que Thelma falasse um pouco também dessa influência do SEDASB no seu cotidiano familiar, na vida dessa jovem, né, que é a Débora, que hoje que é nossa companheira de luta, mas também é companheira de trabalho agora. Ô, Leandro, é importante você lembrar esse fato, porque, assim, quando eu vejo Climério, né, expressar essas músicas, né, através dessa banda aí, né, que a gente vê, né, todo encontro que tem que Climério coloca essas músicas e que a gente vê a trajetória do SEDASB, eu me sinto assim, para mim que tem uma caminhada na comunidade, né, na comunidade eclesial de base, né, minha raiz, e a gente vê assim, o sonho que a gente tinha, né, de ver as políticas acontecer, e hoje a gente vê que está acontecendo através da gente. Isso é gratificante, né? A gente está conseguindo fazer parte. E essa vinda de Débora é uma história assim que, né, interessante, que quando ela era pequena, que ela foi estudando, e o sonho, às vezes todo adolescente tem um sonho de ser um profissional, né? Sim. E aí eu perguntava para ela, Débora, você quer ser o quê? Quando você quer ser, você quer se formar para quê? Aí ela ficava inventando coisa, advogada, médica, aí por fim queria fazer um curso de me esqueci aqui agora Ai, gente, não lembro. Tudo bem. Não me faz esquecer. Foi de um curso de. Eu me esqueci o nome aqui agora, mas era uma coisa que não tinha nada a ver, sabe? O curso que ela queria fazer. Aí ela até fez a inscrição, né? E eu falei, vai ser um negócio, vai ser difícil. Não, mas eu quero isso. Juntei com o pai dela, não estava em condições na época. E fez a matrícula.
Deus abençoou que não fechou turma. Não fechou turma. Aí eu falei, Débora, é porque não era para você fazer isso. Ah, então eu vou para São Paulo. Vai para São Paulo, vai. Deixei. E sempre incentivava ela a fazer um curso técnico de agropecuária, que era a realidade nossa, né? Aí o que é que aconteceu? Débora foi para São Paulo, chegou lá, viu que não era a área dela, voltou para casa. Aí um dia eu trouxe ela para um encerramento do ano, né? Uma confraternização, e ela viu, sabe, assim, ela conheceu as pessoas, viu como que era o trabalho, né, do SEDASB, como... Aí ela falou assim, mãe, eu tô me identificando com isso aqui. Eu queria estar aqui. E como que eu faço para mim estar aqui? Eu falei assim, você lembra que eu te falei do passado, que você precisava fazer aquele curso técnico lá no CETEP, que eu tive sonho de fazer e não tive oportunidade, e você poderia fazer? Ela falou assim, como eu faço para mim fazer? É só você querer. Aí no outro dia, ela já procurou as primas dela que já tinha feito, como que eu faço, e aí fez a matrícula, conseguiu, e antes de conseguir, de terminar, né, a equipe já chamou ela e hoje ela tá, né, fazendo parte dessa equipe, isso me orgulha muito, porque, assim, e o SEDASM, né, então, assim, você pode ver que o trabalho do SEDASM lá no campo, e ela vendo também, né, como que o SEDASM realizava as políticas lá, ela é da comunidade, ela via, né? Então, assim, o SEDASV acaba incentivando o jovem do campo a ter gosto pela aquela realidade que ele é. Aquilo que eu falei antes. Às vezes o jovem ele vai para a escola e ele aprende coisa que é tudo diferente da realidade dele. Então, assim, se não tiver esse incentivo para que as pessoas precisam, a pessoa do campo precisa entender que a realidade é aquela, que ele precisa estudar e se qualificar para ele viver melhor no campo, né? Então, assim, não tem sentido um jovem sair da zona rural e para estudar para mudar a realidade dele com uma coisa que não é a raiz dele. Então, isso o SEDASB tem também proporcionado, viu? E a gente Isso fica muito feliz de o SEDASB ser essa instituição que inspira os jovens, né? A gente tem outros casos na instituição, né, de outros jovens que vieram trabalhar no SEDASB e que fizeram curso técnico, porque se inspiraram, né, em outros profissionais, nas ações que a gente tem desenvolvido na instituição. Isso é muito importante, né? Quem sabe está mudando trajetórias de muitos jovens aí. E ela é uma realidade, viu? E assim, eu me orgulho muito. E aí eu falo para ela o que eu puder fazer para a gente caminhar junto até o fim, até quando eu tiver vida, a gente vai estar aqui. O que eu puder fazer para contribuir para que essa instituição cresça e alcance mais pessoas, né? Com o seu trabalho brilhante que tem feito. Eu se orgulho muito de ser sócia e tá vendo as coisas acontecer, evoluir e tá realizando assim o sonho de muitas pessoas, né? Inclusive dela, que é uma jovem, é fruto desse trabalho. E é uma SEDASB. figura, viu, Thelma? Débora, ela consegue amizade assim muito fácil, muita facilidade, ela adentra assim na vida das pessoas com aquele sorriso, com aquela simplicidade, não só com nós da equipe, sabe, Leandro? Mas os agricultores e agricultoras também, quando tem os encontros, quando tem a participação dela também nas atividades, a gente percebe isso, sabe? Ela vai com muito carinho, com muito cuidado assim com os agricultores e agricultoras e se identifica demais, né? Então acho que Ela tem essa facilidade de interagir, graças a Deus conquistou, né? A genética é boa, né, Thelma? É sobre isso, né? Eu acho que se a gente pudesse resumir esse podcast, os 19 anos de história do SEDASB, nesse recorte aqui agora, para mim seria. Porque o que a gente faz é para mudar a vida das pessoas e o seu depoimento aqui agora, Thelma, para mim, ele é marcante. Eu já o conhecia de uma ligação sua, quando Débora veio trabalhar conosco. E eu acho que a gente está aqui celebrando. E celebrar é se emocionar também, viu, gente? Celebrar é a gente Com certeza. saber que fizemos algo. Nós mudamos a vida de Débora pelo seu depoimento. Nós mudamos a vida de muita gente. A minha vida foi Nossa. mudada pelo SEDASB. A vida de cada um que está nessa sala.
foi mudada pelo SEDASB, inclusive quem está atrás das câmeras foi mudada pelo SEDASB. E são 19 anos apenas, né? A gente tem uma história linda pela frente, muita coisa para construir, muita coisa mesmo para construir. E assim, nada mais me dá alegria do que ouvir esse depoimento e saber que a próxima pessoa que vai falar conosco é uma das pessoas mais queridas, mais emotivas e mais especiais de nossa história. Então, nessa rede de construção, de apoio que temos, de construção e caminhada de mãos dadas, nós temos a ASA, a Articulação Semiárido Brasileiro. E a ASA é composta por organizações e é composta por pessoas. E eu tenho aqui agora a grata alegria de convidar um companheiro que é meu amigo, que é meu mestre e que é o mestre de muita gente nessa Bahia, é o mestre de muita gente nesse Brasil e também no mundo, porque existe um semiárido antes da ASA, existe um semiárido depois da ASA, e existe um semiárido antes de Neitos e existe um semiárido depois de Neitos. Por isso eu tenho uma alegria e um orgulho imenso de convidar o nosso mestre para falar sobre o SEDASB, sobre a ASA e qual a importância da ligação e da participação do SEDASB na ASA. Fala conosco, mestre. 19 anos de um caminho de convivência com o semiárido e de agroecologia. Um caminho bonito, um caminho que quer a alimentação saudável, um caminho que quer a segurança alimentar e nutricional de todas as pessoas, um caminho que quer que a agricultura familiar no semiárido seja valorizada e colocada no seu lugar. Essa é a escolha de vida que o SEDASB fez para sua caminhada. Nós da ASA, que queremos construir a convivência com o semiárido, que queremos também construir o protagonismo dos agricultores e agricultoras, nos sentimos felizes em ter o SEDASB conosco. O SEDASB é uma organização que chega junto, o SEDASB é uma organização que elabora, o SEDASB é uma organização crítica, o SEDASB é uma organização que executa bem as suas funções, que não desvia recursos. O SEDASB é uma organização exemplar. Então, a gente quer parabenizar o SEDASB. E parabenizar significa dizer que queremos que vocês do SEDASB continuem no caminho de querer bem aos agricultores e agricultoras e às comunidades tradicionais. A gente não faz cisterna, a gente não faz banco de semente, a gente não faz feira agroecológica, a gente não faz assistência técnica sem querer bem aos agricultores. Essas coisas não são tarefas para a gente ganhar dinheiro. Essas coisas são serviços para que os agricultores e agricultoras cresçam, assumam suas posições e possam reivindicar políticas públicas e ter vida melhor. Então, os nossos parabéns ao SEDASB quer dizer, continuem no caminho. A ASA está com vocês e a ASA
se orgulha de ter vocês na coordenação estadual da ASA e de ter vocês entre os membros da ASA Bahia. Nós nos orgulhamos porque vocês existem. E é nesse espírito de orgulho, mas de responsabilidade, que nós queremos aqui, em nome da coordenação da ASA e em nome da ASA Bahia, enviar a vocês o nosso abraço, as nossas felicitações e as preces ao universo para que vocês continuem fortes, dignos, significativos no caminho que vocês escolheram. Querer bem aos agricultores e agricultoras, fazer bem o que vocês fazem, construir a convivência com o semiárido e a agroecologia. Nosso abraço. Que lindeza, né, gente? Esse depoimento de Neidson. Neidson, eu quero te dizer que a gente te quer muito bem e que a gente também está muito feliz, viu, que você veio celebrar conosco esses 19 anos. Saiba que você, com certeza, é uma inspiração para o SEDASB ao longo desses 19 anos. E se a gente é tudo isso, que a gente está muito honrado de saber que, através das suas palavras, que a gente é enquanto instituição. Isso tem muito de você, tem muito do ser humano que você é, então a gente se inspira muito em você e a gente te agradece por isso, assim, profundamente, viu? Muito obrigada. E lembrando que você quase acaba o nosso podcast, viu, Nedson? Com tanta palavra forte, com tanta motivação, com tanta alegria, com tanto carinho, com tanto amor pelo SEDASB que você tem. Então, foi muito emocionante a sua fala. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também se emociona, porque você é um ícone para nós, né? É uma figura que nos representa muito e nos motiva muito a nossa caminhada. Então, um forte abraço. Nós estamos muito orgulhosos também de ter você nesse espaço aqui de podcast, participando da celebração dos 19 anos do SEDASB. É isso, meu mestre, nosso querido Neidson. A gente está aqui muito feliz, né? Foi um momento, uma sequência bonita para todos nós, com Thelma, com Neidson, com Célia, né? Leandra falando sobre a aba. Enfim, a gente está aqui com energia muito forte. E com essa energia, queria também trazer aqui, eu vou usar uma colinha, peço desculpa aqui a vocês, vou usar uma colinha, mas dizer que nessa caminhada, diversos parceiros e parceiras se somaram conosco. Quero citar aqui a SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Bahia Té, a CAR, o CETAF, a SEADES, a APUMC, né, que é a Associação 1 Milhão de Cisternas, estrutura da ASA Brasil. Também quero citar com muito carinho os mandatos dos companheiros Valdenor e Zé Raimundo, que sempre estiveram conosco, né, apoiando o SEDASB, dando força para que a gente pudesse seguir na nossa caminhada. E citar aqui também a UESB, né, a UESB, que é uma parceira fundamental, o CETEP, as EFAs, em especial aqui eu quero citar a EFA de Anagé, né, a Escola Família Agrícola de Anagé, que são estruturas que nos deixam assim felizes em fazer parte e ser parte da nossa caminhada também. E assim, gente, dizer a vocês que o motivo que o SEDASB nasce, o motivo que o SEDASB foi criado, o SEDASB nasce dos agricultores e para os agricultores. Nós não temos outra motivação de existir se não for para servir e servir os agricultores e agricultoras. Nós estamos na luta, na busca pelo bem viver, por fazer com que a nossa casa comum seja a casa de todos e uma casa onde todos nós possamos viver bem e viver com dignidade. E aí, nossos agricultores e agricultoras, hoje aqui, né, representados e representadas por Thelma, nossa querida associada, nossa querida agricultora familiar, mãe de Débora, né?
para poder reforçar aqui de novo o bloco que ela falou sobre Débora e nos trouxe muita emoção. Mas queria ouvir de você, Thelma. São 19 anos que nós já insistimos e falamos de lutas, de mística e de afeto. Nesses 19 anos, o SEDASB trabalhou com diversas políticas públicas para fortalecer a agricultura camponesa, a agricultura familiar. Para você, quais foram as ações do SEDASB que mais impactaram a vida das agricultoras e agricultores? Então, na minha visão, assim, todas as ações foram importantes, né? Impactaram. Mas as que eu acredito, eu vou eleger aqui três, né? Que é as que eu vejo, né, principalmente na minha região, lá no meu município, que impactou muito. Primeiramente foi o acesso à água, né? De consumo, que era a principal, né? E segundo, a de produção, porque quando as pessoas tiveram acesso a essa água primeiramente a água de consumo, né? Que era para atender, para ter uma água mais de qualidade, muitas pessoas usavam água de barreiros, né? As doenças eram frequentes, né, nas crianças. Então, isso foi uma mudança, assim, bem grande mesmo. E, assim, a questão da cisterna de produção também foi muito importante, porque tem famílias que até hoje produzem para o alimento, né, da família, mas também ajuda na renda, né? Consegue produzir para alimentar e também para ajudar na sua renda, né? Que consegue produzir com uma quantidade maior e consegue, né, ter uma rendinha também, né, dessa água. Então é muito interessante. E também o que eu acho muito importante é a questão da educação, né? Da convivência com o semiárido. Porque assim, é difícil viver num semiárido, mas não é impossível, desde quando se aprende a conviver, né? E isso, e as tecnologias, né, que o SEDASM implantou lá, trouxe muito isso, né? Que, assim, as pessoas conseguem produzir com pouca água, né? Num lugar onde chove pouco, onde não tem, né, onde a cisterna é pequena, a família consegue produzir. E também, assim, como conviver, né, com aquilo que deixou de práticas que agridem o meio ambiente, né? As queimadas, hoje as pessoas não fazem queimada mais, né? Que Hoje as importante, pessoas, né? muitas pessoas têm consciência do uso né, de defensivos, né? Que isso tudo que prejudica a terra, que envenena os alimentos. Então, muitas pessoas têm hoje essa consciência e tudo através, né, das políticas implantadas e isso com os intercâmbios que teve, as pessoas conseguiram, né, esse aprendizado. Isso é muito importante, porque no momento que nós estamos hoje vivendo, né, falando aí né, do como está o nosso planeta, né, o risco que está correndo, e a gente tem essa esperança que através, né, desse trabalho, tem muitas famílias que já estão sendo conscientizadas, né? Então, assim, quando se recebe uma tecnologia dessa, recebe um pacote completo, né? Tem tudo isso junto, né? Isso é muito importante. Entre outras mais, né, que a gente não vai for citar aqui tantas outras coisas, né? Da inclusão do jovem, né? Da valorização da mulher no campo. Então, tudo isso impacta. Mas essas são, para mim, as primordiais. Muito importante, né? Esse depoimento seu, Thelma, porque isso ratifica isso que a gente já vem discutindo aqui, né, em relação os 19 anos do SEDASB na prática, né, na vida concreta das pessoas, né? E aí você trazendo isso da vida dos agricultores e agricultores, mas eu queria também registrar assim, um impacto, sabe, Climério, que os projetos têm na vida dos cisterneiros, dos pedreiros, cisterneiros, né? Que também tem um papel importante no processo de construção das tecnologias sociais, né? Eu me lembro, Thelma, de um episódio de que, como eu falei, né, eu também sou pesquisadora, né? E esse fato foi numa pesquisa, né, estudando um pouco sobre a importância desses projetos que o SEDASB executa nas comunidades para a dinâmica econômica e social daquela comunidade, né? E aí perguntei, e um dos entrevistados era um pedreiro, né? E aí ele me falou assim: olha, Leandro,
eu posso te dizer que mudou muita coisa. A primeira foi que eu parei de ir para São Paulo. Hoje eu estou acompanhando o crescimento das minhas filhas. Tem uma mais velha que eu não sei como é que ela cresceu. Agora, dessa daqui, eu estou acompanhando. Ela vai comigo no mercado. Eu me lembro que das outras iam comigo no mercado e me pediam um iogurte e eu não podia comprar. Agora eu posso comprar, sabe por quê? Porque eu estou trabalhando nas cisternas, eu recebo uma ajuda de custo. Nossa, quando aquilo que ele falou aquilo para mim, primeiro que ele estava acompanhando o crescimento das filhas, né? E a gente sabe da importância, né, Renato, dos pais acompanharem o crescimento dos filhos, porque nas comunidades é responsabilidade, na maioria das vezes, da mulher não só pegar a água, mas cuidar das crianças sozinha. Por quê? Porque os maridos precisam sair, né, como a experiência, com certeza, de muita gente que está nos vendo agora, dos homens saírem de suas comunidades para trabalhar fora. E aí, com a cisterna, tem uma ajuda de custo, né? Então, os pedreiros puderam ficar. Então, esse pedreiro fez esse depoimento, assim, que até hoje me toca muito, né? Por conta da mudança de vida dessa família, que tem um pai presente, mas que tem também uma pessoa, um trabalhador, que está sendo remunerado pelo seu trabalho, e por conta disso ele consegue, inclusive, comprar um alimento, né? Ou suprir um desejo daquela criança, né? Que é tão comum das nossas crianças, para gente que tem filho, né? Sabe como é levar uma criança no supermercado e você chegar lá e a criança te pedir uma coisa, você não dá, né? Então, acho que isso me marcou profundamente, né? E penso que o SEDASB e as políticas públicas de convivência é isso, né? Ela envolve não só a família, mas envolve a pessoa que está administrando o GRH, o cisterneiro que está construindo a cisterna, os fornecedores de material de construção, porque a gente compra no comércio local, então gera uma dinâmica econômica. Aquele fornecedor provavelmente pode contratar mais um funcionário. Enfim, então eu penso que é uma política pública fundamental, não só para as famílias que estão lá recebendo, mas para toda a sociedade. Um conjunto, né? Olha, Leandra, nessa sua fala e na fala de Thelma, eu queria também compartilhar um pouco do sentimento, né, de uma coisa que me impactou muito nas ações do SEDAS nesses 19 anos, que quando você fala dos pedreiros, né, dos cisterneiros, eles, para além disso, né, para além da construção ali para receber o dinheiro, eles também conseguem promover ações solidárias nesse processo, sabe? E uma situação que causou um impacto muito forte, assim, nessa caminhada, foi numa comunidade quilombola, no município de Anagé, quando, eu me recordo bem, quando a gente estava construindo o projeto Cisterna, sabe, Climério? Lá em Anagé, e eu estava na coordenação do projeto, e nós fizemos todo um processo de planejamento e pedi os animadores para os técnicos para ir a campo, né? E um dos técnicos, quando voltou, retornou da comunidade, foi: Renato, tem uma família que não enquadra nos critérios. Aí, mas não enquadra porque não, porque a casa dele é muito pequena, não atende os 40 metros quadrados exigidos pelo programa, né? Que inclui para que a família receba a cisterna, sabe, Thelma? E eu fui falar, ele falou assim: era bom se tu fosse lá, porque, assim, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa para que amplie o telhado, né? Eu falei: tudo bem, então vamos lá para ver, né? Aí eu cheguei. No outro dia eu fui com o animador social, e quando nós chegamos na comunidade, na casa da família, aí eu perguntei ele: mas a casa é aonde? Ele falou: ah, tu vai ver, não é uma casa, é uma coisa que assim, a gente não pode nem definir como casa. E quando nós aproximamos, nós percebemos que eu cheguei, tomei aquele susto, falei: poxa, a casa é essa aqui? Ele falou assim: é. Eu falei: eu achei que isso aqui era aqueles barraquinhos, né, que fica na roça, que o pessoal coloca as ferramentas. Aí ele falou, o animador falou: não, a casa é essa aqui. Aí convidamos a proprietária para nos mostrar a casa, e quando nós chegamos, ela entrou, abriu a porta
E aí eu vi uma cama e um pote de água e um fogareirozinho, tudo no mesmo espaço. Aí eu perguntei a ela assim, fiquei curioso, né? Porque quantas pessoas tem aqui na sua casa? Ela falou, ó, nós somos em 9. Eu mais o esposo e mais 7 filhos. Eu falei, meu Deus do céu. Mas, aí eu falei, mas fiquei bem mais curioso, vocês dormem aonde aqui? Né? Ela foi embaixo da cama e arrastou algumas esteiras e alguns colchoninhos, aqueles bem fininhos, né? E falou, é aqui que a gente se divide. E eu falei, poxa, é muito forte, sabe? Aí eu imediatamente saí e falei, e tem a entrada, eu passei pela cozinha, né? Que é no mesmo espaço, tudo fogareirozinho, com uma chaleira e não tinha, eu não vi mais outras coisas, né? Aquelas panelinhas bem simples. Aí saí na porta do fundo e falei, olha, a gente vai dialogar, né? E aí eu trouxe isso para o NAIC, que é o Núcleo Institucional, né, do SEDASB, e falei, gente, nós temos uma situação que foi encontrada numa comunidade, inclusive uma comunidade quilombola, que exclui a pessoa do processo, que já praticamente está excluída de tudo, né? Então, o que que a gente deve fazer? Aí eu me lembro que o próprio núcleo institucional falou, ó, Renato, veja uma forma de como é que o SEDAS pode realizar uma ação que possa, né, resolver essa situação. Aí eu me lembrei, Léo, dos fornecedores, né? Como você falou aí, nós temos também fornecedores que são parceiros. Aí eu convidei o fornecedor daquela época para que ele, se ele pudesse nos ajudar para arrumar uma solução dali, de pelo menos ampliar o telhado, enfim, porque o projeto não tinha recurso previsto para ampliação de telhado. Ele foi comigo imediatamente, não esperou nem outro dia. E nós chegamos lá e ele me pediu para mostrar a casa, eu pedi à família para abrir, lá adentrou na casa. Aí, assim, parece que comoveu muito mais ele do que eu, né? Porque quando ele entrou na casa, que eu contei a história, falei para ele que aquela cama ali escondia os outros colchonils e também a esteira que o pessoal se dividia, que tinha 9 pessoas na casa. Ele entrou, quando ele saiu na porta do fundo, ele já saiu se emocionando, chorando mesmo. E aquilo foi muito forte. E ele falou assim: ah, não, a gente precisa resolver a situação dessa família, porque essa família ela está exclusa de todos os processos, não é só da cisterna, né? Aí ele falou assim: vou ver o que que eu posso fazer. Eu falei: beleza. Aí ele, imediatamente, ele voltou para mim e falou assim: você tem condições de mobilizar alguns pedreiros para a gente erguer uma casa digna para essa família? Eu falei: tem sim. Imediatamente eu entrei em contato com os pedreiros, a maioria da região do Tapuio, né? Mas outros também se prontificaram. Eu sei que foram 13 pedreiros que se mobilizaram e na segunda-feira eles foram lá, marcaram a casa, as cavas foram abertas, eles mesmos ajudaram a escavar e o fornecedor falou assim: o material pode deixar todo por minha conta. Em resumo, né? Foi construída a casa para uma casa digna para a família, com 2 quartos, com banheiro, com sala, e conseguiu, né, levantar essa casa, cobrir, fechar. E a gente ainda ampliou mais a campanha, que eu ainda acabei indo no comércio de Aragé e nós conseguimos a mobília da casa, conseguimos, né, os acessórios para banheiro, enfim, uma casa digna. E aí o que mais me impactou, Leandro, foi quando nós terminamos de construir a casa, já estava escavado o buraco da cisterna de consumo. Um dos pedreiros que estava lá também ajudando construiu e com menos de 30 dias nós recebemos a boa notícia que o projeto Cisterna de Produção, P1+2, tinha acabado de sair. Então, foi uma família que foi inclusa também no processo a partir dessas ações, né? Então, foi um momento de muito impacto, um momento que mudou a vida da família, inclusive a família tinha problema de alcoolismo, tinha problema de saúde sério, problemas respiratórios, né? E eles conseguiram, através disso,
sanar essas questões de saúde. E a família hoje vive com dignidade, né? E atendido pelos dois projetos. Na verdade, pelos três projetos: o projeto da casa, o projeto da cisterna de consumo e o projeto da cisterna de produção. E foi assim uma riqueza desse processo, né? De mudança de vida dessa família que muito nos orgulhou, e também motivou as outras pessoas a ser mais solidárias, né? A olhar para essas pessoas mais simples, né? Mais vulneráveis, e a gente conseguiu lograr êxito nessa campanha, nessa ação. Então, acho que o Renato traz uma narrativa aqui muito forte, né? Somada ao depoimento de Leandra, e isso nos mostra o caminho que o SEDASB percorreu nesses 19 anos, que foi de estar ao lado dos agricultores e agricultoras que mais precisavam, e essa é nossa história, essa é nossa missão. Não temos outro fazer a não ser servir aos agricultores e agricultoras. Então a gente fica muito tocado. Eu acho que são depoimentos fortes e depoimentos necessários para mostrar a trajetória dessa instituição. Aqui foram dois relatos, somado ao de Thelma, você tem vários relatos aqui, mas é um pequeno toque daquilo que daquilo que a história do SEDASB representa. Nós já atuamos em mais de 30 municípios da região. Nós já atendemos mais de 25 mil famílias na região, com cisternas, com casas de sementes, com a assistência técnica e extensão rural, política tão importante e necessária. E assim, para mim, eu acho que foram vários episódios que marcaram minha vida nesses 19 anos. Assim, que está aqui tatuado no meu coração, que eu levo com carinho e emoção, mas eu queria trazer nesse momento aqui, um episódio que para mim ele é muito forte. Primeiro que o episódio não se resume no momento, ele tem uma história. O SEDASB atuou, Thelma, na nossa região com várias tecnologias sociais. Entre essas tecnologias sociais, tem as casas e os bancos de sementes, que a gente chama aqui de casas de sementes, que é onde a comunidade, um conjunto de agricultores, armazena a semente para fazer as trocas, né, entre eles, e fazer devolução para que sempre tenha estoque de semente para ser cultivado nas safras. E na nossa região, o SEDASB começou a atuar com sementes por causa da história de uma família. E aí eu queria trazer aqui a companheira Gessi, o companheiro Arisvaldo, né, que são um companheiro e uma companheira lá de Bom Jesus da Serra. Gessi, ela participou de um intercâmbio, acho que foi em Januária, né? Em Januária, ela participou de um intercâmbio em Januária, em Minas Gerais, e lá viu a experiência de um banco de semente. Através desse intercâmbio, ela voltou e aí percebeu que na comunidade dela tinha uma pessoa que já estocava sementes. Era o seu sogro, né? O seu Francisco, carinhosamente conhecido por todos nós como seu Tico. E a partir da experiência deles, foi ampliado o banco de semente na comunidade e depois foi construído um banco de semente. Não quero errar não, mas eu acho que é o Banco de Semente dos Sonhos, Esse mesmo. lá na comunidade de Bom Jesus de Cima. E daí se irradiou para diversos municípios a experiência do banco de semente, graças a uma agricultora experimentadora que visitou outros agricultores experimentadores em Minas Gerais e trouxe essa experiência para a nossa região. E aí eu quero ir ao episódio que para mim marcou e marcou todos nós, inclusive Renato, Leandra estava lá nesse dia. Nós estávamos recebendo, né, uma visita da Cooperação Internacional, TRD Soares, na pessoa de Fabiana, né,
Estava Fabiana, Luciana e e Gabriel. Gabriela, né? Foi uma visita muito boa. E o último roteiro era visitar o Banco de Semente, né? Lá, a Casa de Semente, o Banco de Semente dos Sonhos, lá na comunidade de Bom Jesus de Cima. No momento da reunião, Erisvaldo entrou na, na reunião e nos falou que o seu Tico tinha feito a passagem naquele exato momento. E assim, para mim aquilo foi forte, foi místico, porque seu Tico é uma pessoa que tem uma história tão envolvente conosco e ele fez a passagem exatamente em um momento que o SEDASB estava fazendo uma visita ao Banco de Sementes dos Sonhos. Em um momento que estava marcando uma nova história do SEDASB, que era uma relação com a cooperação internacional, uma parceria tão importante para trabalhar com a juventude no nosso território. E assim, seu Tico, Francisco, fez a passagem, e nesse ano um outro Francisco nos deixou. O Papa Francisco nos deixou, e hoje nós temos tantos Chicos e Ticos, né, no céu, na morada eterna, e eu tenho certeza que os dois que cuidaram dessa casa comum, cada um ao seu jeito, está lá olhando por nós, está nos mostrando que a nossa luta vale a pena. Então, são 19 anos de história do SEDASB, irrigada com muita luta, com muita resistência, muita mística, mas também, como nós não deixamos de falar, muito afeto, porque o carinho que nós temos por essas famílias é muito especial. Então, o nosso agradecimento, seu Tico presente, Isaltiene presente, Orlando, nosso saudoso Cutinga, presente. Então, quero aqui agradecer de coração por esse bate-papo e dizer que esse momento não é um momento triste, é um momento de emoção. E emoção faz parte da história do SEDASB. Nós não queremos finalizar com tristeza, muito pelo contrário, porque eu tenho certeza que seu Tico está lá feliz, né? Acolhendo nossas palavras, Isaltiene está lá feliz, Cutinga está lá feliz também, acolhendo as nossas palavras. Mas a gente precisava falar com vocês sobre essas pessoas que marcaram a história do SEDASB nesses 19 anos, marcaram a nossa caminhada e que estão aqui conosco o tempo todo nos falando por que a gente segue lutando, segue caminhando. Então, assim, eu estou muito feliz com essa produção, com esse conteúdo que nós dialogamos aqui e estamos levando até você que está nos assistindo, você, agricultora, agricultor, técnico, técnica, professor, professora, seja qual for a sua formação e qual for a sua militância que está nos acompanhando, saiba que você também faz parte dessa história, que você contribui e nós somos muito gratos, porque nós estamos aqui por nós, por vocês. Então, sempre e unidos e de mãos dadas. Então, eu queria agora passar aqui para Renato, para a gente poder dizer e fazer aqui uma pequena despedida virtual, mas a nossa luta e o nosso dia a dia, a nossa caminhada continua. Mas passar aqui para Renato, Thelma, Leandra, fazer aí as suas considerações sobre esse momento tão gostoso, tão prazeroso que nós compartilhamos aqui. Então, gente, eu acho que você que está aí do outro lado, né, não tão distante de nós, né, tá bem próximo de nós. Eu acho que todo o conteúdo desse podcast, tudo isso que foi, toda essa história contada, eu acho que é motivo de muita alegria, muita gratidão mesmo. E assim, é um momento que retrata a nossa história, a nossa trajetória, a nossa caminhada, a nossa luta. Então é dizer para vocês que a gente tá sentindo desse jeito que o Primeiro falou, né?
não com tristeza, mas com muita emoção de ter participado dessa edição do podcast, podendo contar a história do SEDASB, né? Com todo esse protagonismo que Climério trouxe, mas também combinado aí com a fala de Leandra, né? Com a fala de Thelma. Então é agradecer mesmo, é gratidão a Deus pela oportunidade e dizer que daqui para frente seguiremos de mãos dadas, né? Eliane costuma dizer de forma muito incisiva, ela fala assim, para frente toda a vida, para trás nem um palmo, né? Então, que a gente siga nessa firmeza, nessa certeza de que com as mãos dadas nós poderemos chegar bem adiante. Então, é dizer para vocês da alegria e agradecer a presença de Thelma, a presença de Leandra, de Climério, né? E também de toda a equipe da comunicação que preparou de forma tão carinhosa, com tanta responsabilidade, com tanto cuidado, com tanto carinho, esse material, né, para que a gente pudesse expressar aqui a nossa caminhada, a nossa trajetória. Então, é dizer de gratidão mesmo por tudo que foi proporcionado, esses 19 anos de SEDASB, e dizer para vocês que tem aí esse material para vocês compartilhar com a família, com os parentes, com os amigos, né? Que esse material possa ser elemento de motivação para que a gente continue na nossa luta, na labuta, e também olhando para as pessoas mais simples, para as pessoas mais vulneráveis, que precisa do afeto, que precisa do apoio. É isso. Eu gostaria, assim, de agradecer, né, a todos que nos assistiram, né? A gente está aqui passando um pouco dessa convivência, né, que a gente teve, toda a trajetória que a gente teve esses 19 anos, e para expressar, assim, a nossa gratidão, primeiramente a Deus, né? E depois as pessoas que com políticas sérias nos proporcionou, né, essa oportunidade de levar melhoria de vida, né, para as famílias que mudou, né, que tiveram suas vidas mudadas aqui, como tantos relatos, né, que teve aqui de cada um que aqui falou. Então, isso para a gente estar aqui hoje fazendo esse bate-papo é gratificante demais. E para mim, que sou sócia, acompanho toda essa trajetória desde o início, para mim hoje aqui é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando, né, com vocês que estão nos assistindo, e que passe isso para frente, mostre, incentive seus filhos a assistir essas coisas que são experiências e que são coisas que vai contribuir com a vida, né, de muita gente. Porque aqui a gente fala de realidade, né, de coisa boa que a gente viveu e pode viver, né, com a permissão de Deus. Daqui para frente tem muito caminho a ser trilhado ainda, né? E isso depende de cada um estar transmitindo isso e compartilhando para que o nosso trabalho continue, né? E que mais pessoas conheçam esse trabalho maravilhoso que o SEDASB tem realizado nesse período todo. Meu muito obrigado. Também quero agradecer principalmente as pessoas que ficaram, né, aqui nos vendo, nos escutando até aqui. Agradecer a vocês que com certeza também já fazem parte da história desses 19 anos do SEDASB. Quero convidar vocês para colocar aqui nos comentários como o SEDASB toca a sua vida, a vida da sua família nesses 19 anos, né? Para a gente também, né, conhecer as histórias de quem nos vê, de quem nos escuta, sobre como o SEDASB chega na vida dessas pessoas, né? Então é só agradecer e dizer que a gente está feliz de ter chegado aos 19 anos, mas também a gente tem um senso de responsabilidade, né? Porque a gente precisa dar continuidade, né, a todo esse legado, a toda essa história. Então é isso. Rumo aos 19 anos, né, gente? E que a gente faça aí uma belíssima festa. Eu não quero corrigir, não, mas acho que é rumo aos 20 anos, não? Aos 20 anos. Foi? Porque nós já estamos fazendo 19 hoje. É isso. Olha, isso. que parceria gostosa, né? Que momento prazeroso estar com Thelma, com Renato, com Leandra, nesse podcast
que é um podcast feito para você que está nos acompanhando, né? Nosso podcast Troca de Saberes, e é o segundo, porque o primeiro, vão lá, né? Confira lá, Helena Paula, Viviane e Bruna, falando em especial para as mulheres. Pode conferir, tá aí no nosso canal do YouTube. E aqui nós estamos no segundo podcast, celebrando os 19 anos do SEDASB. E assim, agradeço a vocês pela companhia, pelos relatos tão importantes. Agradeço a Neidson, a Célia, a Agnaldo, que também nos abria, que pôde abrilhantar o nosso podcast com suas mensagens, suas poesias. E agradecer aqui ao companheiro Washington, né? Estou aqui olhando para ele, viu? Por isso que eu não estou olhando para cá. Ao companheiro Washington, à companheira Lucilene, à companheira Jaqueline, que está aqui, né, com esforço muito grande para que esse podcast pudesse acontecer. E agradecer a todo o SEDASB, né? Essa instituição que é muito especial e que tem um bocado de gente também animada para poder ver o resultado desse trabalho de hoje. E a gente faz para os agricultores, para as agricultoras e para todo mundo que quer o bem viver nessa nossa casa comum. E assim, para finalizar, ainda não acabou, né? Eu chamo vocês para se inscrever no canal. Sou da comunidade de Corisco, né, município de Condeúba. Né, eu quero parabenizar o SEDASB, né, pelo trabalho que tem feito, né, na comunidade nossa. Eu particularmente, né, sou atendido pelo SEDASB. Me incentivou muito em muitas práticas que a gente não sabia, né, e hoje a gente faz e ajudou muito, né, na agricultura em geral, né, na criação de galinhas, caipira, né, o manejo, né, a sanidade, como fazer, a questão da adubação. Então foi muito vantajoso o SEDASB, né, só temos a agradecer mesmo, né, pelo trabalho que está sendo feito, né, na nossa região, né, então é só parabenizar mesmo e agradecer, que ajudou muito mesmo, né, mudou muito a minha vida, né, através dessa assistência técnica, né, só agradecer mesmo. Meu nome é Estelina, todo mundo me conhece por Estela. Eu sou esposa do agricultor Walter, nós somos da comunidade da Marreca e eu estou aqui para agradecer ao SEDASB, tudo que o SEDASB tem feito em prol da nossa comunidade. Nós temos técnicos que têm nos ajudado bastante, nos dando ensinamentos que até então a gente não conhecia. Isso é muito bom, porque a gente tem visto o quanto isso tem nos ajudado a crescer e a fazer aquilo que é certo dentro da nossa agricultura familiar, tá certo? E eu tenho muito a agradecer ao SEDASB e de todo o meu coração eu estou aqui hoje para aprender mais um pouco para levar para a nossa comunidade e usar esse aprendizado lá na nossa agricultura para crescer e ver as coisas continuar dando certo. Muito obrigada. Olá, eu sou de Cordeiros, comunidade Tesoura. A gente tem assim que agradecer aos parceiros do SEDASB, porque presta assistência para a gente. E nessa assistência a gente ganhou muito conhecimento com a agricultura e no geral de plantação hortifruti granjeiro e mesmo na parte de alimentação animal. Então, assim, foi uns parceiros que ajudou muito e continua ajudando ainda a gente. E, assim, agradecer, porque para essa entidade não parar e estar levando conhecimento a mais e mais por aí nesse nosso sertão. Eu me chamo Graça, moro no município de Piripá e somos assistidas pelo pessoal do SEDASB, né? Assistência técnica do SEDASB. A nossa assistente lá, né? Nossa técnica se chama Carol. E foi muito importante essa chegada da assistência técnica na nossa comunidade, né? Chamou muita atenção do pessoal, né? O pessoal aprendeu muitas práticas agroecológicas que não sabia. E através do SEDASB a gente conseguiu muitas mudanças, né? A gente teve vários cursos de sabonetes, vários ensinamentos que a gente não sabia como manejar, né, agrotóxico na plantação das hortas, né? Então a gente ficou muito feliz por estar comemorando agora esses 19 anos do SEDASB. A gente tem muita gratidão e parabenizo o SEDASB pelos 19 anos, essa conquista grande que a gente teve.
uma mudança enorme na nossa comunidade. Gratidão. Parabéns, Cedasve, pelos 19 anos. Parabéns!